Olá, crianças, a nossa aula de hoje será com esse pedacinho de papel aqui, tá? Que está sem colorir, é uma cobra, né? Como vocês podem ver. Como eu contei para vocês, né? A lenda, né, do boitatá, do gênero textual lenda. Então, eu contei para vocês a lenda do boitatá. Nós iremos agora hoje fazer o nosso boitatá, tá bom? Utilizando aqui essa atividade aqui, xerocada, que eu passei para vocês. Para vocês fazerem essa atividade, vocês vão precisar de tesoura, lápis de cor e canetinhas hidrográficas ou hidrocor, tá certo? Aqui a minha, como vocês estão vendo, está sem colorir. Aí o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi cobrir. Eu cobri com hidrocor, olha só. Deixa eu colocar assim. Está aqui, ó, a minha cobra. Primeiro eu cobri, né, todo tracejado, todo pontilhado, cobri tudinho, tá certo? Vocês vão vendo que tá fazendo aqui uma aspiral, ó. A aspiral é esse movimento em círculo, movimento circular, tá certo? Então, cobri, né? Depois que eu cobri, eu pintei. Vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem. Eu pintei desse jeito aqui, pintei desse outro jeito aqui, ó, tá bom? Vocês lembram, né, que a lenda do boitatá é uma lenda de uma cobra que teve uma enchente muito grande e nessa enchente ela, muito espertinha, correu para o local mais alto numa montanha e ficou lá dormindo, né, já que não tinha o que fazer, ficou lá dormindo até a água começar a baixar. Quando ela acordou, viu que o céu estava brilhando, né? Ela viu também que a terra já estava seca, então, mas antes disso, na caverna, quando ela já tinha acordado, ela viu a luz do sol e como ficou muito tempo no escuro, ela ficou sem enxergar. Então, o que foi que ela fez? Ela abriu bem os olhos para poder enxergar a luz do sol, né? A luz solar. Então, ela ficou com os olhos bem abertos e começou a entrar luminosidade pelos olhos, né? E como ela estava com a pele bem fininha, porque não saía bastante tempo, então toda a luz que ela recebia através dos olhos, né, ia sendo passada para o seu corpo. Aí ela ficou bem luminosa. Quando ela resolveu descer, os animais estranharam porque ela estava muito brilhante. Mas aí ela se reuniu com os animais e resolveram reflorestar a floresta, né? Fazer com que a floresta ficasse linda novamente, porque tinha chovido bastante, choveu bastante e destruiu tudo. Vocês sabem, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a água, ela por onde passa, ela, além de trazer vida, é claro, ela também traz destruição quando ela é muita, tá certo? Quando não tem, assim, um controle, quando ela vem de repente, derruba a casa, derruba árvores, né? Sai destruindo, né? No caso das enchentes. Mas aí ela se reuniu com os outros animais e resolveram, né, reflorestar a floresta. Então, eles começaram a plantar, né? Os animais se juntaram a plantar e com o passar do tempo, né, aquelas sementinhas que eles plantaram começou a dar frutos, né? As árvores começaram a crescer, as flores começaram a aparecer, então tudo ficou ótimo como antes. Mas aí a onça que estava patrulhando a área descobriu um grupo de pessoas que estava fazendo mal àquele ambiente. E o que foi que a onça fez? Correu para o boitatá, porque o boitatá, no caso, né, a cobra luminosa, ela como se tornasse o líder de lá daqueles animais. Então chegou lá e disse bem assim: olha, tem ali um monte de pessoas fazendo coisas terríveis com aquilo que, com tanto sacrifício, nós construímos, né? Aí, ó, estão derrubando as árvores, estão derrubando as árvores, estão fazendo queimada, estão jogando lixo nos nossos rios. E à medida que a onça ia contando para o boitatá
ia ficando muito irado, com muita raiva, e aquela raiva começou a produzir um calor muito forte no corpo dele, e ele começou a ficar mais e mais e mais luminoso, luminoso, e começou a pegar fogo. Quando ele começou, aliás, mas ele foi lá, viu? Ele foi lá conferir para ver se aquilo que a onça estava falando era verdade. Então ele foi lá, já estava com raiva, né? Então quando chegou lá, que viu, aí a raiva dele aumentou. Então ele se inflamou, pegou fogo e saiu correndo atrás daqueles homens que estavam derrubando as árvores, deixando os bichinhos dos animais sem casa, porque os passarinhos, eles precisam das árvores para fazer os seus ninhos. Muitos animais dependem das árvores, o bicho preguiça precisa das árvores, os macacos precisam também das árvores, né? Outros animais também pequenininhos, os mamíferos precisam também das árvores. Então, quando se derruba uma árvore, se derruba uma casa de algum animal, tá bom? Então, nisso o boitatá, pegando fogo, começou a correr atrás deles, e eles ficaram tão aterrorizados, ó, que deram no pé. E todos os animais ficavam de olho para saber se os humanos, né, que infelizmente são os humanos que destroem a natureza, não são os animais, são os humanos que destroem a natureza, eles ficaram de vigia, né? Eles começaram a vigiar, e todas as vezes que eles viam alguma coisa errada, eles contavam para o boitatá, e assim ficou conhecido o nome da cobra, né? Boitatá, porque se tornou o guardião, né, da floresta. E toda vez que tinha alguma coisa errada, algum animal chegava e contava para ele, e ele saía correndo atrás. É o chamado fogo corredor, tá? Mas eu vou dizer uma coisinha para vocês. Como é uma lenda, né, uma coisa que não existe, mas foi retirado de alguma coisa, antigamente as pessoas viam muito como se fosse fogo na mata, né, um fogo correndo na mata. E esse fogo é a combustão, ou seja, corpo de animais, né, que morreram ao ar livre, né, a gordura deles se aquece com o sol e pega fogo, né, aí fica a impressão como se estivesse correndo, mas não é nada disso não, é só a decomposição dos animais, né, que cria combustão, que pega fogo. Tá bom? Então, só recapitulando para vocês um pouquinho da história do boitatá, da lenda, né, do boitatá. Então, o que foi que eu fiz? Primeiro eu cobri. Professora, mas eu não tenho hidrocor. Cobre com lápis de cor, tá certo? Bem forte, mais escuro que você tiver. E depois você pinta, tá? Eu pintei desse jeito aqui e pintei desse jeito aqui. E depois, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar, ó. Vocês vão recortar com bastante cuidado, tá, pessoal? Nada de cortar troncho, porque se cortar troncho de qualquer jeito, ó, já tô cortando aqui o meu, ó. Tô recortando, tá vendo? Então, vamos lá. Nós vamos recortar pela espiral, no lugar que vocês cobriram. Essa é a nossa atividade de arte. Ó, pessoal, chegou aqui, tá? Deixa eu cortar essa partezinha aqui da cabeça. Contorno da língua. Cuidado para não cortar a língua da cobra de vocês, senão ela vai ficar sem língua. Tá certo? Ó, ficou assim. Vou recortar ainda? Eu vou cortar aqui por dentro, ó. Tá? Pode cortar por cima da linha que você cobriu. Vocês vão precisar de um pouquinho de paciência. Eu sei que vocês às vezes não gostam muito de pintar, mas vocês vão pintando, porque senão a cobra de vocês não vai ficar legal. Ó, à medida que eu vou cortando, vai fazendo isso aqui.
Vocês vão até o finalzinho. Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Agora, recortar, tome um pouquinho de cuidado, tá? Pronto, olha só. Segura aqui na pontinha e aqui está a minha cobra, ó. Minha cobra ficou assim, tá certo? Deixa eu mostrar aqui mais embaixo. Ó, gente, aqui é outra cobra que eu fiz. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ó, mais uma cobrinha que eu fiz, ó. Ela fica assim. Então, depois que eu recorto, eu levanto ela um pouquinho e a minha cobra fica assim. Tá certo? Deixa eu pegar a outra que eu fiz, que eu recortei agora. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Fazer as cobrinhas, tá? Do boitatá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, pessoal. Essa aqui é a nossa atividade de arte de hoje, né? Fazer a nossa cobrinha, a nossa cobra, né? Do boitatá. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro.